noite, pessoal. Então vamos iniciar o curso de desenvolvimento de sistemas e a primeira disciplina então é tópicos em desenvolvimento de sistemas, né? Muito bem, eu vou me apresentar para vocês porque a maioria não me conhece, exceto o dia da mesa redonda. Então eu sou a professora Merris Moser e eu tenho pós-graduação ali em formação pedagógica em matemática, consultoria e estratégia empresarial, metodologia didática de ensino e sou graduada então em tecnologia em processamento de dados. Nós vamos iniciar o curso. Antes de iniciar, eu quero dizer novamente que vocês são muito bem-vindos. Quero agradecer a participação de todos, inclusive dos nossos tutores de sala, tutores eletrônicos e o pessoal aqui do estúdio, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham no decorrer da aula, vocês podem encaminhar, que assim que possível eu estarei respondendo a todas as questões. Então, na aula de hoje, de tópicos de desenvolvimento de sistemas, nós vamos iniciar aprendendo então a programação HTML, tá? Então nós já vamos iniciar uma programação para que vocês já possam ir treinando, se adequando ao ambiente de programação, que é o foco desse curso nosso então, tá? Então vamos ao slide e vamos iniciar a nossa aula. Primeira coisa, o que é HTML então? HTML ou Hypertext Markup Language. Essa é a definição de HTML, então. E nós ainda vamos dizer que é a linguagem de formatação de textos, tá? O HTML, ele é o quê? É um formato padrão, então, que é utilizado para textos e layouts de páginas da web, ok? Então, nós usamos o HTML para desenvolver uma página web, o início de uma página web. Pode ser escrito em qualquer editor de texto, tá? E quando você for salvar esse documento, normalmente você tem que salvar na extensão ou .html ou você salva como .htm. Certo? Então, todo documento você vai salvar com a extensão HTML ou HTM. E é uma linguagem de marcação de hipertexto e é usada, então, para a criação de sites e pode conter, além de textos, imagens e animações de vídeo. Muito bem, pessoal. Vale lembrar, então, que toda linguagem de programação, ela tem lá as suas particularidades, tá? Então, cada linguagem de programação vai ter os seus comandos de programação. O comando X, por exemplo, numa linguagem desempenha uma função e em outra linguagem pode ser que desempenhe outra função. Embora muitas linguagens são semelhantes, vamos dizer assim. E como o HTML é uma linguagem de programação, uma programação um tanto quanto estática, mas para você iniciar a programação de desenvolvimento de site, você tem que aprender o HTML, né? E como é uma linguagem, ela também vai ter os seus comandos, só que com uma particularidade. O comando de programação da linguagem HTML recebe o nome de tag. Então, toda vez que eu falar tag para vocês já relacionam então com o comando da linguagem HTML, ok? Então, toda vez que eu falar tag, é um comando de HTML. Só que na linguagem, o nome é tag. Nós não vamos utilizar a palavra comando, vamos utilizar a palavra tag. Então, vamos lá, continuando então. O que é um tag? Então, vamos lá. Como mencionado anteriormente, a base de um documento HTML é o tag. Por quê? Porque o tag é o comando da linguagem HTML, então, tá? E o tag nada mais é do que tudo que começa com um sinal de menor e finaliza com um sinal de maior, ficando dessa forma aqui, ó. Então, dentro do menor e do maior, vai estar escrito, então, qual é o tag. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, um tag P, que nós vamos saber o que isso significa nessa aula. E aqui eu vou colocar um texto qualquer. E aqui, barra P.
tá? Então, o que é o tag? Para que o documento entenda que é um documento HTML e tudo mais, e os comandos dele, nós temos que usar o tag. E o tag, você começa com sinal de menor e fecha ele com maior, tá? Muito bem. Vamos, então, estudar os tags principais de um documento HTML. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar do tag HTML, tá? Existe esse tag. Embora a programação seja, nós falamos que é uma programação HTML, nós temos um tag que chama HTML. E o tag principal do documento é o tag HTML. Por quê? Porque esse tag é o que vai dizer para o browser que trata-se de um documento HTML, tá? E funciona assim. Você coloca aqui, então, ó, o menor e o maior e o nome do tag aqui dentro. Beleza. Um detalhe, todo tag, minto, nem todos, mas a maioria dos tags, você tem que abrir o tag e você tem que fechar o tag, tá? Então, vamos lá. Eu abro o tag, eu coloco, então, menor, o nome dele, HTML, e fecho com sinal de maior. Para eu fechar o tag, você tem que colocar essa barra aqui. Então, se para abrir o tag é menor HTML maior, para fechar o tag é menor barra HTML maior, ok? Então, toda vez que trata-se de um tag que precisa ser aberto e fechado, nós temos, então, obrigatoriamente que usar por exemplo, HTML barra HTML dentro do menor e do maior, tá? Existe alguns tags que não necessitam desse fechamento. Por exemplo, o HTML, se ele não precisasse de fechamento, ia ser só menor HTML maior, mas a maioria precisa. Então, você abre o tag HTML, fecha o tag barra HTML, ok? Então, o HTML é o tag que vai falar para o navegador que é um documento, um hipertexto, então, tá? Dentro desse HTML existem outros tags que também são muito importantes. Vamos vê-los agora. Nós vamos falar, então, do tag head e body, tá? Vamos falar, então, de head e vamos falar do tag body. Vamos lá, então. Existem mais dois tags importantes, que são o tag head, que é para criar o cabeçalho, ok? Que é para criar o cabeçalho. E o tag body, que é para criar o corpo do documento, ou seja, tudo que você for colocar dentro da sua página HTML vai estar dentro do tag body. E o tag head, ele serve para você criar um cabeçalho, tá? E lembrando que esses tags precisam ser fechados. Então, se eu abro o tag aqui, ó, com head, eu fecho ele com barra head, ok? Eu abro e fecho. Se eu abro o tag body, eu fecho o tag body com barra body, ok? Opa, escrevi errado aqui. Fecho ele com barra body, ok? Então, tá. Nós já vimos, então, os três tags que fazem parte da estrutura principal do documento, ok? Então, nós vamos falar o seguinte. Vamos começar a desenvolver. Como que nós podemos desenvolver um documento HTML? Nós vamos trabalhar aqui com o bloco de notas. Por que o bloco de notas? Existem alguns programas que são para desenvolvimento de site. Só que esses programas, eles utilizam algumas bibliotecas que nesse momento vocês precisariam já conhecer vários comandos, vários tags da linguagem HTML para que você possa entendê-lo, né, no momento de dar uma manutenção, por exemplo. Então, nós vamos usar o bloco de notas para que vocês escrevam de fato
o documento HTML e que você consiga entender comando a comando, passo a passo do que nós vamos fazer aqui, tá? Então, nós vamos agora para o computador, que eu vou passar para vocês como abrir o bloco de notas aqui no nosso documento, aqui no nosso computador, utilizando o Windows, tá? Se você utilizar outro sistema operacional, tudo bem. Você vai usar, então, um outro editor de texto bem básico, tá? Então, vamos lá para o nosso computador. Aqui no computador, então, aqui no antigo botão iniciar, tá? Aqui no antigo botão iniciar, deixa eu colocar aqui para vocês. Você tem aqui, ó, todos os programas e logo abaixo de todos os programas, você pode simplesmente digitar Notepad. Por quê? Notepad, que é o nome do editor de texto, bloco de notas. Aí você dá um Enter, ele abre, ele vai abrir para você o editor então, tá? Deixa eu digitar aqui para vocês, Notepad. Muito bem, aí tá aqui então o editor de texto, tá? Existe uma segunda maneira de você encontrar, então, esse editor de texto aqui no botão iniciar, que não é você digitando aqui o Notepad. Você pode entrar aqui no executar. Você entrando aqui na opção executar, clica nesse executar, vai abrir essa telinha. Nessa telinha você digita, então, Notepad, dá um OK. E ele acaba abrindo para você, então, aqui, ó, o bloco de notas, ok? Dessa maneira, você pode, então, iniciar a sua programação no bloco de notas aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu só estou dimensionando aqui para ficar mais fácil a visualização. Vou aumentar um pouquinho mais a letra. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Inicialmente, nós vamos salvar esse documento, tá? Nós vamos criar um documento e vamos salvá-lo com o nome HTML, ok? Então, vamos lá, eu vou dar um salvar como, vou diminuir um pouquinho, e eu quero salvar ele numa pasta que eu já deixei previamente aqui para nós. Então, eu vou copiar aqui, ó, o endereço da pasta e vou salvar o nosso documento. Vou colocar aqui o endereço, que é o curso de ADS aqui, ó, ADS da professora Merris, aula 1, tá? Então tem essa pasta. Eu vou salvar esse documento como doc1 da aula 1.html. Pessoal, não se esqueça do ponto .html, sempre a extensão HTML quando você for salvar, então, um documento, ok? Salvar. Muito bem. Então, aqui, ó, já consta o documento HTML que nós acabamos de salvar, tá? Doc1, aula 1. Beleza. Então, vamos deixar ele aberto aqui e vamos ao slide para que possamos falar um pouquinho sobre a estrutura básica desse documento. Então, aqui é a tela que eu passei para vocês, que eu falei, então, que nós vamos trabalhar com o bloco de notas. Então, vamos ler ela. Inicialmente, será utilizado o bloco de notas, que é o Notepad, encontrado no Windows. Para começarmos esse estudo sobre HTML, assim possibilitará de uma forma bem simples o entendimento dos comandos básicos. Então, aqui era a primeira opção que eu mostrei para vocês, você digitando ali no pesquisar programas e arquivos o nome do arquivo, ou você entrando na opção executar, que vai abrir essa tela e você digita, então, o nome Notepad, ok? Então, vamos lá. Então, a estrutura básica de um documento HTML vai ser o quê? Primeiro, o tag HTML e o /HTML, para fechar, abre e fecha o tag, tá? E aqui nós vamos ter, então, o tag head /head e o tag body /body, que faz parte, então, da estrutura principal do nosso documento HTML. Então, vamos criar esse documento agora aqui no computador. Eu vou digitar com vocês aqui.
esse documento. Vamos lá? Vou digitar aqui então com vocês, ó, a estrutura básica HTML, fecha HTML, então barra HTML. Eu abri e eu fechei. Agora eu vou colocar o tag head, barra head, porque ele tem que abrir e fechar. E vou colocar aqui o body, barra body. Esses tags compõem, então, a estrutura básica do documento HTML. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que todo documento HTML vai ter essa estrutura básica. Vai ter o tag HTML, o tag head e o tag body, ok? Muito bem, vamos salvar esse documento aqui. Ele está salvo. Se nós formos, então, aqui onde eu salvei ele, eu vou abrir com, tá? Deixa eu aumentar para vocês verem aqui, ó. Eu vou abrir com e vou optar pelo Firefox. Por que eu vou utilizar o Firefox? Porque existe alguns comandos que só funcionam no Firefox, que eu vou passar para vocês nessa aula. Então, observe o seguinte aqui, ó. Nós abrimos o nosso documento, tá? No Firefox, o título desse documento tá um título temporário aí, e aqui está indicando o caminho do meu documento que está lá na pasta que eu criei para nós, tá? Muito bem. Vamos ao slide novamente, que eu vou passar mais umas informações para vocês. Aqui no nosso slide, vamos relembrar então a estrutura básica do documento HTML, então. Qual é a estrutura básica? A estrutura básica é o tag HTML barra HTML, que está aqui, né? O head barra head, que é responsável por criar o cabeçalho. O body barra body, que é o corpo do documento. Tudo que você for incluir dentro desse documento vai estar no body barra body. Aqui, pessoal, no head barra head, embora nesse slide não esteja, dentro desse tag aqui é onde nós podemos encontrar o title, tá? É um outro tag que vai colocar, então, o título da sua página. Só que esse título, ele vai aparecer onde? Na aba da página. Nós já vamos ver isso no momento em que fizermos o nosso primeiro documento HTML, então, tá? Vamos lá para o próximo slide, que aqui vocês já vão ver, então, a estrutura básica. Nós temos aqui, ó, o head barra head e temos aqui o title, que vai ser o título da sua página, onde vai demonstrar ali a DS, primeira aula de HTML, onde? Na aba da página, tá? E nós temos aqui, ó, o body barra body, e nós temos dentro dele um texto que encontra-se no corpo do documento, tá? Então, nós vamos agora criar o nosso primeiro documento HTML, tá? Vocês acompanhem comigo, eu vou começar a digitar aqui, depois vocês vão ter um período para que vocês possam fazer uma atividade desenvolvendo HTML para que eu possa corrigir na sequência. Então, nesse momento, eu vou desenvolver aquele slide que eu acabei de mostrar para vocês, onde nós vamos colocar um título para o nosso documento e vamos colocar um texto no corpo do documento HTML. Acompanhem comigo no computador para que nós possamos, então, verificar o que eu acabei de passar para vocês. Então, vamos lá. No meu documento, que nós já começamos ele, que já tem, então, a estrutura básica, nós vamos fazer o quê? Nós vamos incluir aqui, ó, dentro do tag head, que é o responsável pelo cabeçalho, nós vamos incluir o tag title, title barra title, ok? Que é o responsável pelo título. Então, vamos lá. O título vai ser ADS, primeira aula de HTML. Primeira aula de, vou diminuir um pouquinho a letra, de
HTML, certo? Muito bem, então é o seguinte, eu vou salvar esse documento para que eu possa visualizar. Aqui nós temos então o nosso documento na versão antiga. Observe essa linha aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês verem. Observe essa linha aqui, ó. Certo? Observando essa linha, é aqui que vai aparecer o título que eu acabei de mencionar para vocês. Aqui no Firefox, existe esse símbolo aqui, que é o símbolo de atualizar a página. Então, eu vou clicar nele para ele atualizar a nossa página. Observe, então, o título como já alterou. Então, nós temos aqui a nossa primeira página, onde o título dela é ADS Primeira Aula de HTML, ok? Então, a primeira parte do nosso documento nós acabamos de fazer, tá bom? Vamos, então, aqui no nosso documento, no tag Body, nós vamos colocar o texto que estava lá no quadro. Coloca o slide só para nós vermos o texto, por gentileza. Ali no texto, ó, se vocês acompanharem pelo seu PDF, está escrito: sejam bem-vindos ao curso EAD de Análise e Desenvolvimento de Software. Então, vamos lá, vamos escrever isso aqui no nosso documento. Sejam bem-vindos ao curso EAD, né? EAD. Vou colocar na linha de baixo aqui só para vocês conseguirem visualizar. Então, sejam bem-vindos ao curso EAD de Análise e Desenvolvimento de Software, né? Ponto. O que eu tenho que fazer agora? Primeira coisa, salvo o documento. Aí vou lá no Firefox, que está aqui atrás, e eu atualizo esse documento. Eu posso vir aqui, ó, e clicar nesse botão, como eu posso teclar F5. Então, eu vou teclar F5 aqui, ó, para vocês verem que o texto já apareceu. Sejam bem-vindos ao curso EAD de Análise e Desenvolvimento de Software. Certo? Então, nós acabamos de fazer o quê, pessoal? Acabamos de criar um documento HTML bem simples, tá? Acabamos, então, de criar um documento HTML bem simples. Vocês notaram, então, que nós já conseguimos criar, ó, nós estamos nos primeiros minutos da nossa aula, já conseguimos criar um documento. Esse documento já tem um corpo, esse documento já tem um título, e agora vocês, meus alunos, vão criar um documento sozinho com as instruções que eu passei até agora. Vejam no slide qual é o documento que vocês têm que criar. Então, nós temos aqui uma atividade. Nessa atividade, eu quero que vocês criem um documento do zero, onde tenha esse título e tenha esses dados no corpo do documento HTML. Vocês vão ter aí, acho que uns 3 minutinhos deve ser suficiente para que vocês consigam fazer esse documento. À medida que vocês vão terminando, o tutor de sala vai passando para mim aqui para eu ver os polos que estão conseguindo desenvolver, então, para que eu possa dar os parabéns, né, para o polo que consegue resolver o exercício, e eu volto logo em seguida para que possamos corrigir esse exercício.
Ok, pessoal, então nós temos aqui algumas respostas, tá? Então, Sobral mandou respostas para nós, Sobral, Ceará, Pelotas, Rio Grande do Sul, Londrina, cidade do qual vos falo, né? Rio Verde, Goiânia, Araguaiana, Tocantins, Feira de Santana, Bahia e Padre Barreiras, é isso? Bahia? É isso? Muito bem, então todos esses polos participaram aí dessa nossa primeira atividade, mandaram resultado. Então, um detalhe que eu gostaria muito de saber, vocês fizeram o documento, só que ele ficou exatamente da maneira com o qual vocês visualizaram o meu slide ou não? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer juntos esse documento, eu vou corrigir com vocês, para que nós possamos então verificar se vamos conseguir fazer esse documento exatamente do jeito que eu deixei no quadro. Então vamos ao computador comigo. Aqui no computador eu vou fazer o seguinte, esse Firefox eu vou fechar, porque esse documento nós não vamos mais utilizar, tá? E vou aqui, ó, arquivo novo documento, para que nós possamos então iniciar esse novo documento. Então eu vou colocar a estrutura básica aqui, HTML / HTML, aí eu vou colocar head / head, né? Vamos lá. Head. E vou colocar o tag body / body, então. Ok? Body / body. Certo? Então, vamos lá. No head, que é o tag responsável pelo cabeçalho, nós temos, então, um título. Vamos lá. Title, né? Title / title. / title. E qual é o título? Primeiro exemplo de HTML. Primeiro exemplo, eu vou abreviar, tá? De HTML. Muito bem. E aqui no body, o que nós tínhamos então? Vamos digitar. Alunos estudando HTML. Vamos lá. Alunos estudando HTML. Na linha de baixo nós temos pelo curso de análise e desenvolvimento de sistema. Então eu vou colocar pelo curso de análise e desenvolvimento de sistema, ADS. Na outra linha nós temos então no primeiro módulo da Unopar. Certo? E na última linha nós temos com a professora Merris Moser, ok? Muito bem, nós então acabamos de digitar o nosso o nosso segundo documento, a nossa primeira atividade. Vou salvar como, vou colocar lá na mesma pasta, vou diminuir aqui para ficar mais fácil, vou colocar na mesma pasta então e eu vou colocar atividade 1, atv1.html, não posso esquecer aqui, ó, do ponto HTML, certo? E vou salvar. Salvei então o documento, aqui está ele, e eu vou abrir com o Firefox, tá? Aqui, ó, só para vocês visualizarem, eu vou abrir com o Firefox, como eu já mencionei. E vamos então visualizar o nosso documento. Aqui está o nosso documento, ó, o título, primeiro exemplo de HTML. Só que vocês estão vendo aqui que ficou tudo numa linha só. Olha bem, aqui ó, tá tudo numa linha só. Alunos estudando HTML pelo curso de ADS no primeiro módulo da Unopar com a professora Merris. Mas tá tudo em uma linha só. Lá no nosso slide, olha o slide como é que tá. Não está tudo numa linha só, pessoal. Então vamos lá. Como que nós podemos corrigir isso então, professora? Vamos lá no nosso documento e vamos conhecer um tag novo. Vamos conhecer um tag novo. Mais à frente um pouquinho nós vamos falar sobre alguns outros tags. Mas existe um tag que não requer fechamento, que é o tag BR. Olha aqui, só isso aqui, tá? BR. Então, nós vamos colocar esse tag em todas as linhas. Por quê? Esse tag, ele é responsável pela quebra de linha.
O que quer dizer quebra de linha? Ele não vai ser um tag responsável por um parágrafo, por exemplo. É como se você estivesse escrevendo um texto, no meio da linha você quer que quebre a linha e vá para a linha de baixo, tá? Isso não quer dizer que vai ter um espaço entre uma linha e outra. Ele simplesmente cai a linha, ele não vai ter um espaçamento como o tag responsável pelo parágrafo, certo? Então, voltando ao nosso documento aqui no computador. Aqui no computador, então, nós vamos salvar este documento. Vamos salvar esse documento, arquivo, salvo esse documento e vamos aqui no Firefox, que vamos então, vou diminuir um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Gente, aqui no documento, como eu já falei, eu posso atualizar por aqui, mas eu vou dar um F5 aqui, eu vou teclar F5 para que vocês visualizem a diferença. Então vamos lá, todo mundo preparado aí? 1, 2, 3 e F5. Notaram como mudou o layout desse documento? Então, acrescentando o tag BR, nós conseguimos mudar, né, o nosso documento, tá? Mudamos, então, o layout do nosso documento. Muito bem, então vocês já conseguiram fazer um documento, já estamos caminhando muito bem nessa aula, né? Vamos ver alguns tags para formatação. Para quê? Para que o seu documento fique mais bonito, mais interessante, mais harmonioso, né? Na hora de você apresentar. Porque se você quiser fazer, então, uma página web dos seus dados, do seu currículo, você tem que ter algumas formatações aí para ficar um documento bem legalzinho, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de cabeçalho agora. Cabeçalho, então, pessoal, o tag usado é denominado como H1, conhecido como header 1. E pode-se utilizar, então, H1, H2, H3, H4, H5 e H6, tá? A numeração que acompanha o H, por exemplo, aqui o 6, indica o tamanho das fontes. À medida que o número cresce, então assim, ó, o H1, H2 até o H6, à medida que esse número cresce, o tamanho das letras diminuem, tá? Então, a maior letra vai ser do H1. Estes tags, eles ficam definidos da seguinte forma, H1 barra H1. E aqui, entre o H1 e o barra H1, é onde nós vamos digitar o cabeçalho do texto, tá? Vamos lá, então. Parágrafo. Parágrafo. Para que o documento tenha quebra de linha ao final de um parágrafo, ou seja, que sejam separados, utiliza-se o tag P barra P. E aqui no meio, da mesma forma, vai ter, então, o texto que é necessário, tá? Nós vamos ver ainda o parágrafo. Vamos para o outro tag, que é quebra de linha. Quando necessitar somente de uma quebra de linha, sem dar espaço entre as linhas, utilizar o tag BR, por exemplo, para demonstrar tópicos, tá? O tag BR não requer seu fechamento como os demais. Por exemplo, o do parágrafo, que é o P barra P, requer fechamento. O BR não precisa, o BR é somente o BR, não vai utilizar o barra BR, tá? Vamos lá, então. Melhorando a aparência do seu documento HTML. Vamos lá. Para colocar a palavra em negrito, vamos supor que você queira escrever um texto e colocar em negrito. Negrito é bold, tá? Então, nós vamos usar o tag B barra B, B de bold. Dessa forma, tudo que estiver entre, aqui, né, o B barra B, ficará em negrito, certo? E quando você desejar, então, destacar um determinado texto e formatá-lo para itálico, você vai utilizar o tag I barra I. Notem que esses tags estão assim bem simples, né? Tá bem fácil até esse momento. Então, se você quer colocar
um texto em negrito, você vai usar B/B. Se você quer colocar esse texto em itálico, você vai usar o I/I. É bem sugestivo, diga-se de passagem, né? Bold B, itálico I, ok? Vamos então ver mais algumas formatações que podem auxiliar para melhor aparência do seu documento, então. Vamos lá. Aqui, antes das outras formatações, vamos fazer um comentário. Você está utilizando aqui o tag P. O tag P, ele vai fazer uma quebra de linha e vai pular uma linha para começar o outro parágrafo, tá? Que é o P/P. O I, ele vai colocar o texto em itálico e o B vai colocar em negrito. Então, professor, eu posso usar mais de um tag para o mesmo texto? Pode. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Professores do primeiro semestre está em negrito e está em itálico. O que você tem que prestar atenção é o seguinte, não que não vá funcionar, mas é interessante que você siga uma ordem de precedência para futuras manutenções do seu documento. Por exemplo, o P foi o primeiro, o I foi o segundo e o B foi o último. O último foi o B, então vamos fechar o tag B, tá? Na mesma ordem, ó. O segundo foi o I, então vamos fechar o I, tá? E o primeiro aqui foi o P, então o último a ser fechado vai ser o P. É muito interessante que vocês sigam essa ordem de fechar esses tags para que o seu documento fique fácil de dar manutenção e fique assim uma estética interessante também, tá? Agora, vamos então melhorar a aparência do seu documento. Aqui eu coloquei alguns tags que nós vamos testar juntos. Então, o B/P, que é negrito, que eu já falei para vocês. O I/I, que é o tag responsável por deixar o texto em itálico, que eu também já falei. O U/U é o sublinhado, tá? É o sublinhado. O sup/sup é o sobrescrito. Por exemplo, se você for escrever algo de matemática, você coloca x², tá? O sub/sub é o subescrito, que é o inverso do anterior. O tt/t, que são letras com o mesmo espaço, a mesma largura. Por exemplo, você está escrevendo um texto e quer que a letra I, né, ela ocupe o mesmo espaço da letra M. A letra M normalmente é maior, mas você quer que eles ocupem o mesmo espaço. Então, você vai utilizar tt/tt. Basicamente, você mudar a formatação de uma letra Arial para uma letra Courier New. Ok? Que todas as letras possuem o mesmo espaço. O big/big vai deixar as letras grandes, maiores do que as que estão no texto. Small/small vai deixar as letras pequenas, ou seja, menores do que as que estão no texto. E o blind/blind vai piscar. Esse tag é interessante que ele funciona só no Firefox, tá? Ele não funciona nos outros documentos. Então, agora nós vamos testar tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Vamos lá. Vou fechar esse Firefox. Vou abrir um documento novo. Eu vou copiar essa estrutura aqui para eu não digitar de novo. Então, eu vou excluir isso aqui, vou excluir o título aqui, só que eu vou pegar a estrutura para ir mais rápido, tá? E vou salvar. Vou dar um salvar como aqui. E eu vou salvar, então, como doc2 da aula 1.html, ok? Então, vamos lá, ó. Doc2 da aula 1.html. Muito bem. Acabei de salvar. Aqui, nas minhas atividades, eu tenho um documento que é um estudo de caso de locadora da Unopar, tá? Então, vamos lá. Eu vou aumentar aqui para vocês verem, porque nós vamos começar a trabalhar com esse documento.
Isso fica muito grande. Bom, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que ver. Nós temos aqui, ó, para a realização das atividades, no decorrer do curso, leiam com muita atenção o estudo de caso descrito no cenário locadora de alunos da Unopar, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fazer esse documento aqui, só que nós vamos desenhá-lo numa página HTML, tá? Então, vamos lá. Vou copiar essa primeira parte, que são os cabeçalhos, e vou colocar onde? Lá no meu documento. Um minuto, aqui, no nosso documento aqui, certo? Então, vamos lá. Aqui no corpo do texto, eu vou colocar o texto que eu acabei de copiar, ok? E, antes de mais nada, vamos dar um título para esse nosso novo documento. Qual vai ser o título? Locadora da Unopar, certo? Arquivo, salvo esse documento. Agora, nós vamos então pegar o texto que eu acabei de copiar, ó. Eu vou colocar aqui só para ficar mais fácil a visualização aí de vocês, tá? Descrito no cenário de locadora. E aqui nós temos o cenário, tá? Primeira coisa, vou salvar esse documento e vou visualizar como ele está, tá? Então, vamos lá. Volta aqui para minha aula 1, eu quero o documento 2. Eu vou abrir com o Firefox para vocês notarem. E vamos visualizar esse documento. Então, tá aqui, ó. Locadora da Unopar é o nosso título. E, como vocês já viram no outro exemplo, tá tudo aqui, ó, na mesma linha. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos alterar isso. Primeira coisa, lá no início, nós vimos aqui o cabeçalho, lembra? H1. Então, eu vou colocar aqui, ó, H1, antes de mais nada, porque isso daqui é um cabeçalho, barra H1, tá? Vou salvar e vou visualizar. Ó, vou teclar F5. Teclei F5, aqui eu tenho o meu cabeçalho. Por quê? Porque eu usei o tag H1. Voltei aqui para o meu documento, eu vou usar aqui, ó, um tag menor. Vou usar o tag H3. Um tag menor não, uma letra menor. Porque como foi dito, a cada número aqui, quanto maior o número, menor vai ser a letra. Então, eu vou salvar. Observe esse texto aqui, ó. Eu vou dar um F5, atualizei. Vocês notem que o H1 e o H2, ele já deixa o texto em negrito e ele já pula a linha. Vocês notaram aqui, ó, que ele pulou a linha? Justamente como funciona, então, um documento mesmo, né? Um cabeçalho. Voltando lá no meu modelo, eu vou copiar aqui, ó, esses dois parágrafos aqui, tá? Eu vou trabalhar com eles. Observe aqui que eu tenho vários textos, ó, em negrito, diretor, departamento de compras, tá tudo em negrito aqui. O que nós vamos fazer? Vamos colocar isso lá no nosso documento aqui. Opa, muito grande. Então, eu vou colocar aqui, ó. Copiei. Vou diminuir um pouquinho, tá? Copiei, então, aqui, ó, pro nosso documento. Então, vamos lá. Se eu posso arrumar tudo isso daqui. Olha bem o que eu vou fazer. Empresa privada na região central. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô arrumando todo esse documento e eu vou salvar para vocês verem. Aí aqui, ó, é um novo parágrafo. O diretor conta com o quadro de 7 funcionários que... Opa, na linha de baixo, vamos lá. De 7 funcionários em atividade diversa. Aí nós temos os funcionários, ó. Paulo, Ana Paula e José Roberto. José Roberto é do departamento de locação. Aí temos aqui, ó, Márcia Regina, o André Augusto com o seu determinado departamento. Temos o Marcos, temos a Maria Helena. São todos funcionários, tá? E o departamento financeiro. Eu coloquei, ó, o texto certinho. Eu vou salvar. Salvei.
Agora, eu vou visualizar, então, aqui no Firefox. Vou dar um F5 aqui, ó, para vocês notarem o meu texto. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui, ó, atualizando o documento. O texto tá aqui, ok? Ó, o texto tá todo aqui, só que ele não tem formatação nenhuma do jeito que eu coloquei, certo? Ele não tem nenhuma formatação e ainda tem um detalhe, ele tá todo em negrito. Isso daqui não tá certo, eu não coloquei para ficar em negrito. Então, vamos ver o que acontece aqui. Olha essa linha aqui, pessoal. Observe essa linha. H3, cenário proposto da locadora de alunos, faltou o barra aqui, ó. Tem que fechar o tag, pessoal. Não pode fazer isso, hein? Então, vamos lá. Arquivo, salvo. Vou voltar aqui no Firefox. Ó, tá tudo em negrito. Eu vou apertar o F5 para atualizar. O texto voltou ao normal, certo? Por que que ele tava em negrito? Porque faltou fechar, então, o tag H3. Tem que abrir e tem que fechar, certo? Muito bem. Continuando, então, agora nós vamos utilizar o tag P/P. Para que o P/P? Porque o P/P é o tag responsável pelo parágrafo, tá? Então, para que não fique tudo na mesma linha como está, ó, o texto está tudo numa linha só. Não tem diferença. Vamos dizer aqui, ó, era um novo parágrafo, não tem. Então, vamos fazer o seguinte. Qual é o tag responsável pelo parágrafo? Tag, opa, tá pequenininho, vocês não estão enxergando aí. É o tag P. Então, vamos lá. Menor, P, maior, ok? Tag P/P. O tag P/P, ele precisa ser fechado. Então, vamos colocar aqui, ó, barra P. Certo? E vamos fazer isso também no próximo parágrafo. O diretor, e vamos lá no final dele, aqui depois da Maria, e vamos fechar. Como que fecha um tag mesmo, pessoal? Utiliza a barra. Então, se o comando P é para o parágrafo, eu tenho que fechar com barra P, certo? Então, vamos atualizar aqui, ó, salvei o documento, vou vir aqui no Firefox, né, no nosso navegador, para que nós possamos, então, visualizar esse texto aqui. Nós estamos nesse texto. O que que nós fizemos agora? Utilizamos o P/P, que é o tag responsável pelo parágrafo, onde ele vai quebrar a linha onde eu coloquei aqui, que vai ser isso aqui vai ser um parágrafo, e depois de o diretor para frente vai ser outro parágrafo. Ele quebra a linha e pula uma linha. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, F5. Notaram a diferença no layout do texto? Vocês notaram, então, que aqui, ó, é um parágrafo, houve uma quebra de linha aqui, ó, um salto de linha, e iniciou o outro parágrafo, certo? Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui no meu documento, tem algumas palavras em negrito, tá? E lá no nosso slide, nós temos alguns tags de formatação. Observe lá no slide, então. Nós temos ali, ó, tag de formatação para deixar o texto em negrito, para deixar o texto em itálico, para deixar o texto bem bonitinho, né? Então, nós vamos fazer o teste com todos esses tags aqui. Vamos lá, então? De volta aqui para o computador. Nesse primeiro parágrafo, nós vamos pegar esse texto aqui, ó, os alunos da Unopar, e nós vamos colocar a locadora alunos da Unopar em negrito. Qual é o tag? Tá muito pequeno? Qual é o tag? Vai ser o tag B/B. Por quê? B/B, que é de bold, que é negrito, certo? Então, aqui, ó, B/B, ok? Vou diminuir um pouquinho aqui, vamos salvar. Vamos lá no Firefox. Vamos lá no Firefox e vamos visualizar, então.
Observe, então, esse texto aqui, ó, alocadora de alunos Unopar. Então, vamos lá, vou teclar F5. Viram que ele ficou em negrito? Olha bem, ele já está diferente dos demais textos, porque nós usamos o tag B para deixar em negrito, certo? Ok, vamos pegar aqui, ó, a palavra empresa. O que nós vamos fazer com a palavra empresa, professora? Vamos colocar ela em itálico. Como que põe em itálico? O tag I barra I. Barra I, professora, ok? I barra I. O que eu preciso fazer? Salvar o documento para que eu possa visualizar. Muito bem. Aqui, ó, no meu texto, a palavra que eu quero negritar é empresa. Então, tá. Observe como ela está. Eu vou teclar F5. Teclei F5. Notaram que ficou em itálico? Certo? Então, tá. Vamos continuar. Vamos fazer outras formatações para vocês poderem depois fazer sozinho na próxima atividade, né? Próxima formatação, eu vou sublinhar a palavra privada. Como é que eu sublinho, então, essa palavra? Tag U barra U. Tag U barra U. Então, U barra U serve para quê, professora? Para sublinhar o texto. Arquivo, salvamos. Lá no Firefox, voltamos lá, né? Aqui, ó, a palavra que nós queremos é logo depois de empresa privada, essa palavra. O que nós vamos fazer? Nós estamos utilizando o tag U, porque o U barra U, ele vai sublinhar um texto, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Atualizei o documento utilizando a tecla F5. Notaram, então, que foi sublinhado a palavra privada? Então, empresa ficou itálico, privada ficou sublinhado. Voltando ao nosso documento, vamos pegar outra palavra. Lucrativo. Vamos pegar a palavra lucrativo. O que eu vou fazer? Eu vou sobrescrever a palavra lucrativo. O que é sobrescrever? É igual eu coloquei lá no exemplo para vocês, de x elevado ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou sobrescrever? É o tag sup. Sup barra sup, ok? Sup barra sup. Então, eu vou colocar aqui, ó, barra sup. Então, todo o texto que estiver dentro do tag sup barra sup, nós vamos fazer o quê? Vamos sobrescrever o texto. Então, vamos lá. Arquivo, salvamos e vamos visualizar esse texto. Lucrativo, achei aqui, ó. Então, nós temos empresa privada com fins lucrativos, ok? Esta palavra, vocês vão ver que ela vai ficar sobrescrita, ok? Sobrescrita. O que é sobrescrita mesmo, professora? Vai ficar um pouquinho para cima, como um x ao quadrado. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3 e eu vou atualizar. Notaram aqui, ó? Fins lucrativo. Olha como que o lucrativo se encontra. Um pouquinho acima, tá? Então, ele ficou sobrescrito a palavra anterior, ok? Muito bem. Vamos pegar, então, aqui, ó, região central. A palavra central, nós vamos subescrever. Nós acabamos de fazer o quê? Nós acabamos de sobrescrever, tá? Nós sobrescrevemos. O sobrescrever, o que é? A palavra ficou acima da palavra que nós tínhamos anterior a ela. O subescrever, ela vai fazer o quê? A palavra está aqui, ela vai ficar um pouquinho abaixo, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o subscrever para você notar a diferença. Acompanhe comigo aqui no computador. Então, vamos lá. Então, qual é a palavra? Central. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar sub. O outro comando era sup, de P de Paulo. Agora é subir, de B de bola, ok? Barra sub. Aqui está o comando. Vamos lá. Arquivo, salva. E eu vou visualizar, então, no meu Firefox. Um minuto. Deixa
Deixa eu achar o documento aqui. Muito bem, vamos lá visualizar então. O que eu queria é a palavra central, né? Então, observe aqui, ó. Vou deixar bem assim para vocês visualizarem os dois. Então, aqui eu tenho o sobrescrito lucrativo e central vai ser subescrito. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e eu vou atualizar o documento. Notaram aqui, ó, a palavra central? Central está para baixo e o sobrescrito, a palavra ficou acima, certo? Muito bem. Vamos continuar então no nosso documento. Aqui no nosso documento, nós ainda podemos formatar outros que nós temos aqui. Por exemplo, eu vou pegar a palavra maio, porque a palavra maio tem o M, tem o I, que foi o que eu mencionei para vocês, a hora que eu estava comentando sobre a largura da letra, né? Então, o tag TT, ele é responsável por barra TT, ok? O que ele vai fazer? Ele vai deixar tudo do mesmo tamanho da letra. Então, vamos lá. Aqui no nosso documento, então, vamos achar lá a palavra maio, 10 de maio. Aqui está a palavra, então eu vou atualizar para vocês visualizarem. Então, notem que maio agora é um outro tipo de letra diferente do fundada. Aqui todas as letras ocupam o mesmo espaço, certo? Voltando então lá para o nosso documento, vamos formatar mais uma palavra aqui. O que eu posso formatar? Aqui. O que eu vou formatar agora? Nós temos o big e o small, que é basicamente a mesma forma de fazer. Eu vou colocar aqui o blind, para vocês verem o efeito que ele tem. Não é blind, é blink, né? O blank aqui. Vamos lá. Barra blank. Aqui, esse comando funciona só no Firefox, tá? Nos outros navegadores ele não tem o mesmo efeito. Então, vamos lá. Arquivo, salva. No Firefox, nós vamos achar aqui, qual que foi a palavra mesmo, pessoal? Veículos, né? Então, vamos achar aqui a palavra veículos. Observe como que essa palavra vai se comportar. Ela vai começar a piscar. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Atualizei aqui. Estão notando que ela está piscando? Ela está piscando agora. Então, o que nós fizemos? Vamos lá. Eu vou diminuir aqui, só para fazermos um feedback aqui. Ó, negrito, itálico, sublinhado, sobrescrito, subscrito, letras do mesmo tamanho, utilizando o tag TT, e agora o blind, que o veículo fica piscando, ok? Muito bem. Então, todas essas formatações que eu acabei de passar para vocês, todas essas formatações, nós fizemos aqui, menos o big e o small, tá? Então, de posse de todas essas informações, eu sei que está sendo um pouquinho rápido, mas é porque tem muita coisa legal para vocês aprenderem ainda nas próximas aulas. Então, agora você tem uma atividade. O que você vai fazer na atividade? Exatamente o que eu ensinei agora. Vocês têm 5 minutinhos aí para montar o texto que eu vou colocar no slide. Vocês vão digitar ele e vão formatar usando o quê? Os tags que eu acabei de mencionar. Vamos ao slide para que possamos ver, então. Aqui, então, nós temos o quê? 2 cabeçalhos que vocês vão utilizar, o tag H1, H2, H3 e assim sucessivamente, tá? Aqui, vocês vão colocar, ó, um cabeçalho, outro cabeçalho, e cada uma dessas pessoas aqui tem que estar numa linha. Qual é o tag de quebra de linha que eu passei para vocês hoje? O tag quebra de linha é o tag BR, ok. Então, vamos lá. Aqui, ó, esse texto, 7 funcionários, está em negrito, tá? Então, vocês coloquem em negrito. Todas as linhas aqui, ó, de departamento estão em itálico. É isso que vocês têm que fazer, colocar todas em itálico. As demais formatações, vocês podem testar elas depois em casa, ok? Então, bom trabalho, daqui 5 minutinhos eu volto.
Ok, pessoal, então, ó, Teixeira Freitas, da Bahia, já fez atividade, já mandou aqui para nós, então vamos corrigir, né? Muito bem. Existem algumas perguntas que estão mandando ali pelo chat, pessoal, que podemos ali até fazer algumas explanações pelo fórum, tá? Por exemplo, sobre extensão, editor de texto, que tem algumas pessoas que têm dificuldade, no fórum nós podemos conversar sobre isso, ok? Muito bem. Então, essa atividade que eu deixei para vocês, nós vamos corrigi-la agora. Como que tem que ser feito? Eu já fiz aqui, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz e vocês vão conferir com o que vocês fizeram. Vamos então ao computador? Essa aula é muito boa porque nós trabalhamos muito no computador, né? Então já estamos, como diz aí no ditado popular, colocando a mão na massa, não é mesmo? Muito bem, vamos lá. Aqui no texto, ele pedia então para você fazer o seu cabeçalho, para a realização da atividade ali, era para colocar em negrito, né? Colocar como se fosse um cabeçalho. Como que nós colocamos, então, o tag H1/H1? O cenário proposto era um outro cabeçalho, só que com a letra menor, ok? Então, pessoal, estão me perguntando aqui se existe um outro comando semelhante ao Blind que funcione em outro navegador que não seja o Firefox. Na verdade, para eu falar isso para vocês com conhecimento de causa, eu vou ter que fazer uma pesquisa, tá? Mas assim que possível eu faço a pesquisa e retorno essa informação para vocês, ok? Então, continuando a nossa correção, o outro título, então nós vamos utilizar aqui o H3 para fazer, tá? Aí lá no texto embaixo, tinha lá 7 funcionários, que era para ficar em negrito. Então, para colocarmos 7 funcionários em negrito, é o tag B/B, certo? Aqui nós temos o nome das pessoas lá dos funcionários. Lembra que eu falei que tinha que aparecer um em cada linha? Para que ocorra a quebra de linha sem pular linha, nós vamos utilizar somente o BR. E cada departamento eu pedi para vocês para que ficasse em itálico. Para ficar em itálico é o I/I. Então eu coloquei tudo aqui para agilizar a nossa aula um pouquinho. Vamos lá, arquivo salva, vamos ao Firefox, vou diminuir a letra e vamos observar aqui então o texto como que vai ficar. Observe que os 7 funcionários não está em negrito e tá aqui ó, os departamentos não estão em itálico e todos os funcionários estão na mesma linha. Então vamos lá, 1, 2, 3, atualizando. Certo? Então, acabamos de atualizar, 7 funcionários em negrito, cada um em cada linha e todos os departamentos estão em itálico usando o tag I/I, tá? Agora, nós vamos ver o seguinte, nesse nosso documento, vocês podem ver que os títulos estão alinhados à esquerda, só que um título bonito, ele tem que estar alinhado centralizado, não é verdade? Então, vamos lá no nosso slide e vamos ver como alinhar um título de um documento. Então, nós temos aqui, ó, todo o cabeçalho, parágrafo pode ser alinhado à esquerda, à direita ou centralizado. Por exemplo, o parágrafo nós usamos P/P, ok? Para que nós possamos, então, alinhar, nós vamos alterar o P/P, incluindo um parâmetro. Qual é o parâmetro? Align. Align center, align right, align left. Ou seja, eu vou alinhar centralizado, eu vou alinhar à direita ou eu vou alinhar à esquerda, ok? Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui no nosso documento. Nesse que nós acabamos de fazer,
Eu ia deixar isso para uma atividade para vocês, mas vamos fazer junto, né? Vamos lá, então. Aqui no nosso documento em questão, o que nós vamos fazer? Nós não vamos usar o P/P, porque nós vamos fazer aqui no nosso cabeçalho. Então, nós vamos no tag H1. Pode ser feito no tag de header? Pode. Pode ser feito no tag P/P, que é o cabeçalho? Pode. Então, vamos lá. Como que funciona? Nós vamos digitar o parâmetro align. Align é igual a center. Por que center, professora? Para ser centralizado. O que é um parâmetro, professora? Parâmetro vai incluir uma função para esse tag. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ele vai ser um título alinhado, centralizado. Vamos ver como que isso funciona? Arquivo, salvo primeiro. Aqui no meu documento, então, eu vou diminuir para vocês visualizarem esse título aqui, ó. Então, olha como ele está. Eu vou atualizar. 1, 2, 3, atualizei. Olha como ele ficou, certo? Então, nós alinhamos ele de forma centralizada. Ah, professora, vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. Como que nós vamos fazer de novo? Nós vamos pegar essa outra linha do cenário proposto, que nós temos um outro cabeçalho no H3 e vamos fazer a mesma coisa. Align igual center. Por que center, professora? Porque é um título, né? Eu acho mais bonitinho que fique centralizado. Então, vamos lá? Não é isso que eu quero o meu Firefox aqui, né, o nosso documento. Esta linha agora, pessoal, cenário proposto. Então, eu vou atualizar. 1, 2, 3, atualizei. Notaram que ela ficou centralizada? Vocês concordam que a aparência do documento fica melhor dessa forma centralizada? Eu acho que fica um pouquinho melhor. Muito bem, nós tínhamos aqui, então, essa atividade que eu ia deixar para vocês fazerem. Mas eu acabei de fazer junto com vocês, porque eu sou bem companheira, eu quero fazer atividade junto com vocês, ok? Então, acabamos de fazer o quê? Acabamos de centralizar este título e este título. Por quê? Porque fica mais bonito. Qual foi o parâmetro? Parâmetro align, ok? Align, você põe igual, entre as aspas aqui, você vai digitar o quê? Ou vai ser centralizado, ou vai ser à direita, ou será à esquerda, ok? Muito bem, pessoal. Vamos trabalhar agora um pouquinho falando sobre cores. Nós vamos falar então que no seu documento você pode colocar uma cor no fundo dele, porque até agora o nosso documento, o fundo dele é branco e a letra é preta. Ponto final. Isso que nós fizemos. Vamos alterar algumas características desse documento agora. Como fazer isso? Vamos ver qual é o tag que nós precisamos utilizar. Então vamos lá, definindo cores. Trabalhar com cores é uma tarefa muito fácil em HTML, muito fácil mesmo. Pode ser utilizado o nome das cores, como assim? Red, que é o vermelho, blue, que é o azul, green, que é o verde, ou a sua forma hexadecimal, que nós vamos ver em outra aula como achar a forma hexadecimal. Então, definindo cores para plano de fundo e para fontes, ok? Então, vamos lá. Cor para plano de fundo. Para alterar a cor de fundo do documento, será configurado um outro parâmetro chamado background, no tag body. O tag body é o corpo do documento. Nós vamos incluir o background, ok? Vamos incluir ele. Então, nós vamos alterar o tag de simplesmente body para body background e o nome da cor. Qual é o nome da cor? Red, ok? Nós vamos fazer isso daqui um minutinho. Vamos ver mais uma formatação e vamos fazer tudo junto. Aqui nós temos a cor da fonte. Nós temos a cor da fonte aqui, então. Nós vamos falar sobre a cor da fonte. Para alterar a cor da fonte de todo o documento, de todo o tag body, então, que é tudo que é o documento, nós vamos utilizar o parâmetro
text, ok? Por exemplo, eu quero que o texto seja white. White é branco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, background silver. Silver é uma cor, é um cinza. E esse background vai fazer o quê? Vai colocar o texto todo. O texto todo, ele vai estar cinza. O fundo dele, né? O fundo da tela vai estar cinza. E o texto nós vamos colocar branco, ok? Então vamos fazer isso agora no computador para ver como que isso vai ficar. Então vamos lá. Aqui no computador, vocês podem notar que esse fundo aqui, ó, tá tudo branco e as letras estão todas pretas. Então vamos lá, no nosso documento então, o que nós temos que fazer que eu acabei de falar? Nossa, professora, não lembro. Beleza, vamos lá, vamos fazer junto e vocês vão aprender. Aqui, ó, no tag body, que é o corpo do documento, o que nós vamos fazer? Vamos incluir um parâmetro. Qual é o parâmetro? Background. Então, vai ser o BG Color, tá? Opa, esse M aqui não existe. BG Color vai ser igual a Silver. Silver é um cinza, ok? Vamos salvar esse documento e visualizar. Arquivo, salvo. Agora eu vou visualizar. Ó, deixa eu diminuir. Vou diminuir aqui, ó. 1, 2, 3, F5. Notaram que o fundo ficou cinza? Só que o cinza aqui com a letra preta eu não gostei muito. Então, vamos lá no nosso documento e eu vou alterar aqui, então, ó. Eu vou deixar cinza, mas eu vou colocar, ó, tudo dentro do tag body, tudo dentro do menor e do maior aqui, hein, pessoal? Presta atenção nisso, senão depois vai dar erro para vocês. Eu vou usar o parâmetro text. Ah, então eu posso ter vários parâmetros dentro de um tag? Pode sim. Text igual white. Por que white? Porque eu vou deixar o fundo do meu texto, ó, tá silver, que é cinza, e o texto em si, as letras do documento vão estar branco, certo? Então, vamos lá. Arquivo, salvei. Agora, observa aqui, deixa eu diminuir. 1, 2, 3, atualizando, todas as letras estão brancas. O que eu fiz mesmo, pessoal? Vamos lá, então. Eu alterei, olha isso aqui. Eu alterei o tag body, que era simplesmente, ó, não tinha nada disso aqui, ó. Era só isso aqui. Eu alterei de body para body background, que é o responsável pela cor de fundo, e o text que escreveu white, certo? Muito bem, então. Feito isso, qual é o próximo passo? Vocês teriam uma atividade aqui para praticar. Vamos lá ver? Então, era para você fazer um texto aqui, né? Você pegar esse texto que você já fez e colocar ele como cinza e mudar a cor da letra, tá? Então, pessoal, essa atividade, vocês vão ter uma semelhante na aula atividade e se sobrar tempo, nós vamos fazer isso lá no chat, ok? Então, para finalizar a aula de hoje, eu vou falar só mais um detalhe que é sobre o tag fonte. Porque até agora eu falei para vocês mudarem a cor da fonte do documento inteiro. Mas existe um tag que se chama fonte. Para que serve, professora? Porque eu mudei tudo o texto para branco, mas eu quero que uma palavra desse texto esteja em vermelho. Como é que isso funciona? Vamos conhecer então esse tag e essa atividade fica para fazermos no chat atividade, ok? Vamos lá então. Aqui na cor da fonte, então nós temos um tag que ele é responsável por isso. Vamos lá. Que é o tag fonte, tá? Esse tag fonte vai alterar a fonte de um determinado documento. E esse tag é um dos mais importantes que existe. Por quê? Porque na estrutura dele, nós podemos falar aqui que ele tem aqui, ó, fonte barra fonte, e ele tem size, face, color. Size é o tamanho da fonte, o face vai ser o nome da fonte. Eu quero uma fonte
Arial. Não, eu quero uma fonte Times New Roman. Não, eu quero uma fonte Courier New, tá? É o nome da fonte. E o color vai ser a cor dessa fonte, certo? Então, no nosso documento, nós temos que fazer essa alteração para que vocês possam aprender. Então, vamos lá. Voltando ao nosso documento, aqui no Firefox, só para vocês relembrarem, ó, tudo está escrito em branco, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, esse texto unopar, nós vamos mudar ele para vermelho, tá? Somente o texto unopar. Então, vamos lá, vamos achar ele aqui, ó. Achei. Como que eu faço, professora? Fonte, que é o tag, fonte barra fonte. Vocês notaram que todo tag, basicamente, é o tag barra tag lá? Fonte barra fonte, HTML barra HTML e assim sucessivamente. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou usar o size. O size, pessoal, ele tem que estar no número de 1 a 7, tá? De 1 a 7. Qual é o tamanho que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o tamanho 5, tá? Opa, 5 dentro aqui do nosso... Bom, aqui não vai ter, size 5, ele não tem as aspas, ok? Eu vou colocar aqui, ó, face. Face é o nome da fonte, que é igual... Deixa eu vir mais pra cá. Vai ser igual o quê? Eu vou colocar na linha de baixo, fica mais fácil. Então tá, size, tamanho 5, face é o nome da fonte. O nome da fonte vai ser Courier New. Courier New, muito bem. E eu ainda vou usar o outro parâmetro que é color. Color igual red. Então, o que eu fiz aqui? Eu defini na fonte um tamanho 5, defini o tipo de letra que eu quero, que é Courier New, e defini color, a cor, certo? Então, vamos testar tudo isso aqui. Arquivo, salva, Firefox, deixa eu achar aqui, ó, unopar, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, atualizando. Notaram que o tamanho da fonte mudou? Notaram isso? Notaram também que o tipo de letra do descrito e o tipo de letra unopar mudou? Notaram que eu mudei de cor aqui, pessoal? Eu coloquei vermelho? Muito bem, notaram. Então, vamos aqui de novo, ó, tô no mesmo texto. Ao invés de 5, eu vou colocar 7, tá? Mudei para 7, vamos lá. Arquivo, salva, voltando, vamos aqui. 1, 2, 3, atualizei. Viu o tamanho que ficou? Coloquei 7. Vamos fazer mais uma mudança aqui? Ao invés de red, vamos colocar yellow, que é amarelo. Vamos lá, salva, atualiza. Aqui, ó, unopar. 1, 2, 3, atualizando, mudei para amarelo, certo, pessoal? Então, voltando no meu documento, somente para relembrar, o fonte, ele tem o tag fonte, ele tem a função de quê? De salvar um texto qualquer do seu documento e colocar características específicas nesse documento, tá? Vai colocar, então, características específicas. Que características que são essas? São características de tamanho da letra, características de tipo da letra, por exemplo, lá no texto unopar eu coloquei que é o tipo de letra Courier New. E ainda uma característica de cor. Você notou que o texto inteiro, se você usar o parâmetro text, que é lá no body, ele altera o texto inteiro. Mas o fonte, você pode alterar só partes do seu texto, com tipo, com tamanho e cor diferente, ok? Muito bem. Tem uma atividade aqui que eu quero mostrar para vocês, mas essa atividade eu preparei como uma tarefa de casa, tá? Por quê? Porque nessa atividade tem muitas coisas. Então, para vocês fazerem com bastante tempo e bastante atenção. Então, você tem aqui, ó, cabeçalho.
Aí nós temos aqui, ó, itálico, nós temos itálico, negrito e sublinhado num texto só. Aqui, ó, nós temos sobrescrito, nós temos subscrito, nós temos letras do mesmo tamanho, ok? Nós ainda temos, ó, small, big. E ainda você pode utilizar o blend também, só que você tem que lembrar que você tem que usar o Firefox para testar esse comando onde fica piscando o texto, tá? Então vamos lá, vamos visualizar aqui no computador o documento que nós construímos na nossa primeira aula, pessoal. Olhem aqui no computador, então, na tela, que nós temos aí, ó, texto piscando, nós temos formatação de um determinado texto usando fonte, nós mudamos a cor de fundo, mudamos as cor das letras, aqui, ó, tá tudo formatado com quebra de linha. Nós temos aqui, ó, texto todo formatado em itálico, certo? Então, nós fizemos muita coisa hoje. E claro que, né, isso requer um pouquinho de estudo de vocês em casa para assimilar tudo isso que eu falei, tá? A professora irá disponibilizar os códigos feitos na aula de hoje? Posso disponibilizar, sim. Eu posso pedir para colocar no fórum, ou eu mando para os tutores de sala. Eu vou dar um jeito aqui, converso com a coordenação e disponibilizo para vocês, sim, esse texto que nós acabamos de fazer. Agora, nós vamos para a aula atividade. Se houver dúvidas, pode encaminhar a dúvida para o tutor de sala, que é nosso amigo de trabalho aqui, ele vai encaminhar e eu vou respondendo aí durante a nossa aula atividade. Eu espero que vocês tenham gostado e que se motivem a fazer o seu próprio site, porque nas próximas aulas dessa disciplina nós vamos aprender a colocar imagem, você pode até colocar sua foto, criar o seu currículo lá e colocar sua foto. Ok? Então eu encontro vocês agora, daqui uns minutinhos, no chat atividade, pessoal. E até a semana que vem na nossa teleaula e obrigada a participação de todos.